Bom, então eu gostaria de chamar então para a mesa o deputado Júlio Semeghini, o Renato Opsi Blum, o Marco Kaminski, o Klaus, as pessoas que vão fazer parte aqui da mesa. Eu queria agradecer muito a vinda do deputado Semeghini, que é um deputado que sempre está nas causas relacionadas à informática, que é um integrante da Comissão de Ciência e Tecnologia, por estar prestigiando o nosso evento aqui. E espero que esse painel seja um painel interessante no sentido de a gente abordar esses temas relacionados à tecnologia. Pegaram uma foto já do documento? Só distribuir uma foto. É apertadinho aqui. Tem que sair umas entrevistas. Eu vou moderar essa mesa. Eu queria apresentar primeiro os integrantes do painel. Aqui do meu lado está o deputado Semeghini, o Renato Opsi Blum, que é um advogado no escritório especializado em temas de tecnologia, que tem se pronunciado várias vezes sobre esse tema. O Caricati, que ele atualmente está trabalhando no CETIR-Gov, ele é um mestre em ciência de computação, ele é uma pessoa que tem um contato muito grande aqui com o comitê gestor e com o grupo de segurança. Aqui ao meu lado o Marco Kaminski, que também é um jurista, no escritório de advocacia especializado também na área de tecnologia da informação, é um suplente de conselheiro do comitê gestor, tem nos ajudado desde o início. Ele participou dos primeiros seminários internos que fizemos, que esse grupo organizou para tratar de aspectos jurídicos. E estamos também aqui com o Eduardo Sena, que é bacharel em Direito pela PUC e é coordenador de projeto do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Também um jurista. E o Klaus, que é o nosso companheiro aqui do comitê gestor, ele é analista especializado em segurança do CERT-BR. O Klaus ele faz parte do grupo, ele é do staff do comitê gestor, e ele fez, a nosso pedido, ele fez uma análise técnica das legislações existentes sobre spam no mundo e também as PLs que tem no Congresso Nacional. Então eu vou pedir, como primeira intervenção, que o Klaus faça a apresentação desse trabalho que foi conduzido por ele e pela Cristine, no sentido de dar subsídios à mesa. Alguns até conhecem, porque já participaram do nosso seminário interno em que foi abordada essa questão desse documento, mas nem todos aqui, mesmo na mesa, não viram esse trabalho do Klaus. Então eu acho que, como provocação, para começar a discussão do assunto, eu gostaria que ele apresentasse para a gente quais foram as principais pontos que ele levantou nesse estudo que foi feito. Nós estamos com o tempo
apertado. Eu vou tentar que a gente feche essa mesa no máximo às 11h30 da manhã. Quer dizer, a gente tem várias pessoas para falar, então eu pediria que as pessoas tentassem falar no prazo de 10 minutos cada uma, tá? Para a gente poder ter um espaço para debate. Aqui a gente tem grandes especialistas sobre o tema, um deputado que é atuante no setor, que a gente está gostando de poder envolvê-lo nesse trabalho, porque é muito importante que a gente tenha no Congresso Nacional pessoas que entendam desse tema, para poder que a gente tenha, quando a gente vier a ter uma lei de spam ou outras leis relacionadas à internet, elas tenham sido feitas dentro do melhor espírito e ouvindo todos os membros da sociedade, como a gente está fazendo aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Klaus, e o Klaus vai fazer a apresentação sobre o documento dele. Alô, bom dia a todos. Quero agradecer aqui ao Henrique. A ideia é brevemente fazer um resumo, então, desse nosso estudo. Esse foi um estudo a pedido do CT-SPAM das características técnicas, tá? Não é um estudo jurídico, mas sim técnico das legislações, algumas legislações internacionais e todos os projetos de lei hoje que estão na Câmara e no Senado, abordando o tema spam. Então, a nossa ideia foi tentar ver, do ponto de vista técnico, o que do nosso ponto de vista faz mais sentido, o que a gente acha que é mais apropriado. Então, como eu falei, basicamente a gente olhou 4 leis internacionais, 7 projetos de leis aqui do Brasil, e levando em conta considerações técnicas do que a gente acha mais adequado, o que faz, do nosso ponto de vista, sentido, e pontos que a gente acha que deveriam estar presentes numa possível lei anti-spam nacional. Então, de maneira bastante resumida, tá? Esse documento está disponível na página do evento, tá? Na íntegra, para quem quiser ver, mas de maneira bastante resumida, é do nosso entendimento que qualquer legislação anti-spam opt-out abre brecha para que os spams estejam dentro da lei. Eu acho que, do nosso ponto de vista, pior do que não ter uma lei é ter uma lei que legitime o spam. Quer dizer, que o spammer possa mandar spam e esteja dentro da lei. Tá? Isso ficou mais ou menos claro nas nossas conclusões. Outro ponto que a gente viu é que identificação de mensagem no subject não é efetivo. Então, tem várias leis internacionais e também nacionais que propõem colocar tags na mensagem. Então, toda mensagem que tenha NS, ADV, então tem múltiplas propostas. Nosso ponto de vista é que isso é ineficaz e inviável pela quantidade de diferentes propostas que tem por aí. Então, para alguém, para se adequar, tem que colocar 10, 15 tags diferentes no subject, o que não é prático. Outro ponto importante é que nenhum projeto de lei nacional aborda a questão de como os endereços foram obtidos pelo spammer. O caso de harvesting, que é pegar endereços de e-mail de páginas web, ou mesmo ataques de dicionário. Então, algumas leis lá fora, por exemplo, a lei australiana contempla isso, dizendo que isso aí está explicitamente dizendo que isso aí é proibido. Então, só para concluir, o documento conclui o seguinte, que se a gente tiver uma lei, é muito importante que seja uma lei que não legitime o spam, tá? Um exemplo disso é a lei americana, que acabou aumentando o número de spam nos Estados Unidos, porque hoje em dia os softwares de spammers americanos têm lá uma caixinha que você clica e diz, você quer mandar spam que seja de acordo com a lei? Então, isso é uma preocupação grande. E, do nosso ponto de vista, é importante a adoção de um sistema opt-in. Pode até ser suavizado via um mecanismo soft opt-in, tá? Mas é importante que seja opt-in, que não permita o primeiro e-mail e nem convites por e-mail, ou seja, que seja realmente opt-in. Tá? Esse é o nosso ponto de vista. Alguns pontos preocupantes, tá? Só para fechar. A ideia de alguns projetos de lei que propõem cadastros públicos de e-mail, isso aí é preocupante, pode ser facilmente abusado por spammers. E outros projetos de lei que tentam caracterizar spam em função da quantidade de e-mail. Então, isso é outra coisa que a gente aborda nas conclusões. Então, de maneira bem breve, foi só para introduzir aqui o assunto, eu volto a palavra aqui para o Henrique.
Obrigado, Klaus. Agora a gente vai ouvir o depoimento do Eduardo. Eduardo... Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite ao Henrique, a presença de todos, e por essa breve apresentação. A princípio, eu concordo com todas as colocações sobre isso. Um sistema de proteção contra spam, de regulamentação de spam, ele deve ser opt-in e deve ser, sim, suavizado no seu aspecto opt-in e, principalmente, focado na legitimidade da base de dados obtida. Esse é um ponto principal. E eu queria, inclusive, aproveitar a presença do senhor deputado aqui para chamar a atenção para um exemplo prático de como o envio de e-mails em massa pode ser um instrumento também de cidadania. Hoje, a gente vive um momento de discussão muito acirrada sobre financiamento de campanha, sobre cobrança de dívidas de campanha no sentido de promessas de algo se fazer, e uma visão extremamente legalista e positivista do spam, no sentido de que ele não pode ser usado em hipótese nenhuma, proibiria, por exemplo, a possibilidade de que e-mails de políticos em campanha fossem enviados às suas bases eleitorais que voluntariamente se cadastraram junto aos partidos ou junto às suas bases e, com isso, optaram por receber e-mails de campanha com programas de uma forma que isso pode ser guardado, como não são guardados santinhos e programas de campanha de uma forma normal, e poderiam fazer disso um instrumento de cidadania, um instrumento de cobrança política que é custo zero e é efetivo. E, além disso, um ponto que eu acho importante e que foi frisado nas apresentações anteriores é que lei simplesmente não resolve no cenário da internet, especialmente por ser um cenário dinâmico e em constante mutação. E, por isso, eu entendo que a lei ela deve, na medida do possível, apenas estabelecer diretrizes para que a autorregulamentação seja eficaz. Um exemplo de aponte nesse sentido de autorregulamentação eficaz foi uma sugestão feita pelo professor Lawrence Lessig, que todos nós do meio jurídico da internet conhecemos, que foi incluída no Anti-Spam Act americano, que era o que ele chama de Bounty Hunters, que eram os caçadores de recompensa. E isso foi colocado como uma sugestão, e o Congresso pediu para que a Federal Trade Commission americana fizesse um estudo sobre isso. Deu 18 meses para que esse estudo fosse feito, e esse estudo foi divulgado recentemente. E a Federal Trade Commission americana foi contra a adoção dessa medida, o que leva a, inclusive, que essa medida não será adotada. O que era essa medida? Era basicamente um estímulo para que usuários da internet, usuários avançados, e que, em entrevistas subsequentes, ele esclareceu que ele deu a sugestão mais com olhos aos provedores e aqueles que efetivamente têm um prejuízo econômico com o spam, bancos, enfim, os maiores prejudicados sobre isso. Que é? Sim, não, eu sei. A questão da base de dados é pacífica. Quem não passa pela legitimidade da base de dados para falar spam não pode passar para as questões seguintes, que são subsequências desse. Agora, o que eu quero chamar a atenção nisso é que o aponte dessa sugestão legislativa do Lessig, que provavelmente não será aceita, e até por razões corretas propostas pela FTC, é no sentido de que a autorregulamentação fomentada pela lei é a melhor solução. Como, por exemplo, no Brasil hoje, os provedores de internet, eles podem legalmente buscar uma reparação dos spammers pelo dano, pelo crime de dano, pelo ilícito civil de dano que eles ocasionam à sua atividade comercial. E isso não precisa de nenhuma inovação legislativa
por exemplo. É apenas uma questão de proatividade e de estímulo a esse tipo de regulamentação interna. Como o tempo é curto e a ideia é ser breve, eu queria só colocar esses pontos para que eles fossem, talvez, debatidos mais para frente. A sugestão foi a seguinte, de que os usuários da internet buscassem os spammers. Tá? Se eu localizei um spammer e eu dei uma pista à FTC sobre como localizar e como punir esse spammer, ele vai sofrer uma sanção pecuniária, uma sanção em dinheiro e uma sanção penal. Essa sanção em dinheiro, ela seria revestida por um fundo que seria formado para estabelecer um sistema de recompensas para aqueles que entregassem spammers. Obrigado, Eduardo. Eu vou passar agora a palavra para o André Machado Caricati, que ele vai dar um depoimento, ele com uma pessoa especializada em segurança, com os problemas relacionados ao spam que no dia a dia aí das redes de governo ele tem enfrentado. Bom, obrigado, Henrique. Gostaria primeiro de agradecer ao Comitê Gestor da Internet do Brasil pela oportunidade de estar aqui presente, pela organização do evento. E é um ótimo momento, porque nós temos aqui uma mesa muito bem constituída e também uma audiência excelente. O spam é curioso porque ele se situa, o problema do spam, ele se situa numa fronteira um tanto quanto tênue e com características de delimitação que não são tão simples, porque podem ser compreendidos, às vezes, como meras mensagens informativas, mas mais fácil que nós observemos pelo ponto de vista prático. Acredito que todos aqui já devem estar aí acostumados a ver suas mensagens sendo descartadas por outros, né? Porque foram simplesmente consideradas spam. Então, a gente está perdendo muito de um recurso, de um dos melhores recursos, talvez, aí da internet, que são os e-mails, né? São tão úteis, são práticos. Falando aqui, o Henrique até sugeriu que eu citasse um pouquinho aí da nossa experiência em governo. Nós estamos dirigindo nossos trabalhos para a compreensão de riscos na administração pública federal, em redes de computadores, e claro que nós estamos aí dedicando todo um tempo para compreender diversos tipos de incidentes, e os spams estão no topo da lista, né? Nós temos volumes intensos de tráfego ocupando banda, atrapalhando aí, degradando os serviços. Eu não teria aqui ainda, nós ainda não temos números muito bem consolidados, mas eu já colocaria este tipo de problema como um dos principais que nós teremos aí ainda muito o que fazer. É claro que as sugestões apresentadas pelo trabalho conduzido pela Cristine e pelo Klaus são excelentes, apontam coisas que são muito objetivas, né? Como a questão do opt-out, e trabalhar sempre com a iniciativa do usuário, né? E não daquele que envia, na medida do possível, fazer com que o usuário é que tenha a opção, a primeira opção em estar recebendo algum tipo de informação ou não. Mas eu não vou me demorar mais, vou deixar aqui alguns minutos para os demais da mesa, que eu acho que vão poder complementar o assunto até melhor do que eu. Obrigado. Obrigado, Caricati. Eu queria passar a palavra aqui para o Omar Kaminski, como panelista aqui na nossa mesa. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Henrique pelo convite, parabenizá-lo pela condução desses trabalhos. Eu entendo que o spam pode ter duas óticas, a ótica comercial e a ótica da privacidade, que é uma ótica muito pouco observada. Então, dentro desse ponto de vista, segundo ponto de vista, é primordial que saibamos de onde são obtidos esses e-mails. Muitas vezes colocamos nosso endereço
para obter propagandas e nos esquecemos disso. Recebemos um spam e classificamos isso como spam. Então, fica difícil, num primeiro momento, enquadrar um e-mail como spam. Seria um spam se ele fosse comercial, ou se eu recebesse um pedido de ajuda de um deficiente físico pedindo, isso também seria considerado spam ou não. No Paraná, em 2001, juntamente com o Dr. Amaro Moraes de Silva Neto, nós tentamos uma provocação junto ao Ministério Público para ver se eles tinham interesse em mover uma ação civil pública. Fomos até as últimas instâncias, inclusive com pedido de reconsideração. E o que nós obtivemos disso? Do Conselho Superior do Ministério Público do Paraná. Fica mantido o entendimento de que não se configurou o interesse processual no ajuizamento de ação civil pública por motivo de que só é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos spams de cunho publicitário quando os fatos indicarem propaganda enganosa ou abusiva ou mesmo não atenderem ao princípio incerto no artigo 36, ou seja, princípio da identidade da publicidade. O artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor diz assim: a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. O artigo 37, por fim, fala que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Então, teríamos enquadramento jurídico do spam em pelo menos 3 frentes. A frente civil, pelo Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e o aspecto penal, que é um pouco mais controverso e conturbado. No aspecto penal, existem alguns colegas que defendem a aplicabilidade do Instituto do Constrangimento Ilegal. E também foi proposto em um dos projetos de lei uma mudança do artigo 265, que seria atentar contra serviço de utilidade pública, enquadrando os serviços de telecomunicações como serviços de utilidade pública e nesses compreendendo a internet. Dentro do aspecto civil, teríamos aí a questão dos atos ilícitos. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O que mais nos interessa seria o artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, acredito que o spam, nesse caso, se enquadraria perfeitamente. Outra coisa que nos preocupa bastante é que o spam é um veículo de vírus, trojans e phishing scams. Então, é um outro motivo que nos incita a buscarmos uma regulamentação, eu entendo algo, uma conjunção do aspecto técnico e do aspecto legislativo. Então, aí temos aí cerca de 7 projetos de lei. O estudo do Klaus revelou-se extremamente bem feito. O Henrique e todos os componentes do comitê, creio eu, que tenham bons elementos à mão. Eu acredito que isso deva evoluir aí para uma proposta partindo do próprio comitê gestor e do CT-SPAM. Então, esse seria um panorama inicial que eu teria a colocar e gostaria de passar, então, a palavra ao próximo expositor. Obrigado pela atenção. Obrigado, Omar. Eu queria passar agora a palavra ao Dr. Renato Alpes-Blum para seu pronunciamento. Henrique, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu costumo sempre agradecer a Deus as minhas participações. Hoje não posso deixar de fazer isso de forma distinta. Mas eu gostaria de tentar, e é muito difícil para o advogado tentar falar pouco, mas eu prometo que eu vou fazer o máximo possível e tentar restringir meu tempo em 5 minutos. O que é spam? Se eu perguntasse aos senhores hoje, o que é um spam? Esse é o primeiro ponto de preocupação legislativa e o nosso foco aqui de análise neste painel é o foco legislativo. E eu preciso, inclusive, lembrar aqui, é sempre bom, que nós só seremos obrigados a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Esse é um princípio constitucional. E aproveitando esse gancho, por que existem tantas leis, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Porque não se cumpre, na maior parte das vezes, a autorregulamentação.
Por isso que vem a lei, normalmente a lei junto com a sanção. E aí nós temos a lei civil e a lei penal. Só lembrando um pouquinho do Código Penal, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então nós precisamos, em situações em que a lei não ampara ou que a lei não cobre, legislar, implementar normas, procedimentos, regras. Temos o Congresso para isso, e eu tenho a honra de estar aqui ao lado do deputado Júlio Semeghini, companheiro de tantas iniciativas na área de tecnologia. Definido o que é spam, isso vai ser objeto de discussão. Para mim, spam tem um caráter mais comercial. Qual é o procedimento que se deve dispor ou tratar, regulamentar essa mensagem não solicitada? Muitas vezes até, aliás, na maioria das vezes, sem a solicitação. Vamos permitir com regras ou vamos abolir? Minha posição pessoal, dentro dos 5 minutos, eu prefiro o option in de forma equilibrada. Gosto muito da definição europeia, que é aquela questão do prévio relacionamento, da prévia condição, de um prévio contato. Eu também não defendo a restrição total, até porque seria um absurdo eu dar o meu cartão para alguém e a pessoa não pode mandar um e-mail porque o option in é pleno. Eu acho que isso deve ser feito de forma regrada, de forma pontual, de modo que haja aí parcimônia nessa questão. Um outro ponto que pouca gente aborda é o seguinte: muito bem, vamos regulamentar, vamos enquadrar, o sujeito vai pagar uma multa se ele enviar um spam dessa ou daquela forma, enfim. Mas como eu faço para identificar quem me mandou spam? Esse é um ponto delicado. Eu vou processar, mas eu preciso saber quem é que eu vou processar. É fácil identificar um spammer? Não. Muitas vezes até isso é muito complicado. Até em função dos levantamentos técnicos que foram demonstrados aqui no início, a maior parte dos spams decorre de máquinas invadidas. Então nós vamos ter aí um longo caminho até chegar na autoria. E se questionarmos, inclusive, a questão criminal, a coisa vai mais longe ainda, porque no crime não tem a responsabilidade presumida. Eu tenho que saber efetivamente quem praticou o ilícito. E é nessa situação que nós costumamos esbarrar em questões mais delicadas, que é quem é que vai me ajudar a descobrir. E normalmente é um provedor que vai estar no meio, que vai ter que me ajudar. Então, na prática, eu tenho que primeiro processar o provedor, depois processar o spammer, no caminho mais curto. É uma recomendação também para ser apreciada aí pelo nosso legislativo. Decisões judiciais. O Brasil já tem decisões tratando de spam? Tem pelo menos 5. Tem uma decisão mais curiosa em que o sujeito processou, não havendo demonstração do prejuízo, e hoje o que dá para fazer é processar um spammer ou pedindo uma reparação, uma indenização por dano moral ou patrimonial, se for possível de ser provado, ou uma ordem judicial para que ele não possa enviar novamente aquele spam, o que também é facilmente contornável. Então, na prática, não existe muita ação processual nesse sentido. Uma outra questão curiosa, foi abordada inclusive pelo doutor Eduardo aqui, que é uma questão também importante, o Omar também mencionou nisso, que é a captura e utilização de banco de dados, de base de dados, de endereços, de e-mails. Existe uma decisão do Rio Grande do Sul condenando o sujeito que invadiu um provedor, capturou e-mails e mandou spam. Mas o que pode ser feito de forma efetiva se a lei brasileira não cobre isso da forma como deveria cobrir? Eu até brinquei na última reunião que eu participei aqui com o pessoal do comitê, eu estava brincando, isso aconteceu comigo de forma real, foi o seguinte: eu tinha acabado de dar uma aula, era noite, tinha acabado de dar uma aula e o assunto era exatamente banco de dados. Cheguei em casa, eram 11 horas da noite, que foi inclusive naquele dia que teve aquela enchente em São Paulo. Eu abri a porta da minha casa e toco o telefone. 11 horas da noite, o sujeito, muito boa noite, eu sou da empresa tal, etc. Eu falei, eu não acredito. Estou chegando 11 horas da noite, a cidade está alagada, o sujeito vai me vender um produto esse horário. Eu atendi educadamente, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem. Aí o sujeito quis vender, eu falei, como você obteve os meus dados? Ele começou a falar, vamos encurtar a nossa história. Nos termos do 72 do Código do Consumidor, aquele que impediu, dificultar o acesso do consumidor aos seus dados, pode ser submetido a uma pena de 6 meses a 1 ano de detenção. E disse, você, fulano de tal, que está sendo muito educado, estou avisando que, no mínimo, você vai ser testemunha, pode, eventualmente, até responder um inquérito policial, isso vai ser muito desagradável, etc. Na sequência, o sujeito transfere imediatamente ao supervisor. Foi a vez que eu consegui acessar o supervisor de forma mais rápida possível, sem pedir. Entendeu? O supervisor, eu expliquei a situação, disse, nos termos 72, que dispõe sobre essa situação e tem a pena de 6 a 1 ano de detenção, qual a origem da obtenção do meu cadastro? E ele veio disso, o seu cadastro foi obtido através da compra
de cadastro da empresa X. Falei, muito obrigado, até logo. E agora, o que eu vou fazer? Vou processá-lo por danos morais? Ligou 11 horas da noite, me aborreceu? Isso tem que ser avaliado, porque pode gerar uma improcedência e um processo que talvez não consiga atingir o seu objetivo. Essa questão da base de dados tem um projeto muito interessante, que é o 6981 de 2002, trata dessa questão. E para encerrar, já extrapolando meus 5 minutos, pedindo desculpas aqui aos senhores, por que será que a nossa caixa postal física não enche e a caixa postal digital enche? Né? É exatamente a resposta dessa pergunta que vai servir para que a gente possa compreender melhor aí as propostas legislativas e a legislação que vem sendo aplicada, sempre lembrando que a internet não vai ser nunca um mundo sem leis. Eu posso ter dificuldade legal de extraterritorialidade, de competência, de lei aplicável, dependendo da situação. Mas jamais será um mundo extra-legal. Obrigado, Henrique. Obrigado, Renato. Bom, eu quero agradecer aí o tempo que os palestrantes estão usando aí. Na verdade, eu pedi 10 minutos e as pessoas estão usando no máximo 10 minutos mesmo. Na verdade, a gente vai ter eu pedi que fosse limitado a 10 minutos, é bom que a gente vai ter, acho que, mais tempo para debate. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Júlio Semeghini. Bem, desculpe aí. Obrigado. Eu quero, primeiro, acho que eu vou pedir para o comitê aí, Demis, você libera o Henrique para ajudar a gente a coordenar o tempo, principalmente das nossas CPIs lá, para poder ser mais objetivo aí, que quem sabe a gente tenha mais tempo para concluir as coisas. Quero parabenizar o Henrique e dizer também que não só o evento, tá certo, é uma coisa muito bem preparada, com muita gente boa, é uma pena que eu não possa ficar o dia todo aqui. Hoje nós temos lá a votação da MP do Bem, que eu espero que cresça um pouco mais o bem que precisa ser feito para o nosso setor de TI, está tendo muito pouco, estamos sendo limitados, mas eu quero aqui, Demi, falar que fiquei feliz também de te ver aí apresentando, né, e a história que a gente tem, o quanto a internet aí deve a você no país, a gente tem muito pouco tempo de estar junto, mas é um orgulho muito grande poder estar participando com você, com o Henrique e com todos aqui. Bom, primeiro, o motivo principal de estar aqui hoje, até porque a gente está fechando lá uma negociação da MP do Bem, é exatamente porque várias apresentações que foram vistas estão sendo dito assim, olha, deputado, a internet não pode ter tanta lei, não é a lei, é, na verdade, a ética, a tecnologia e o uso, como você colocou de forma brilhante. A gente concorda isso. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez vários debates e todo o início de cada 4 anos, lá de cada mandato, a gente discute um pouco para definir um pouco as prioridades que a gente tem que encaminhar para não ser só atropelado. Tem sempre algumas leis que são importantes e que já estão na hora de ser implementadas. E a coisa de internet é o mais engraçado. A gente tem sempre ali um arquivo de mais de 200 leis, né, de projetos de leis, não leis, e que não precisam, nem podem, e grande parte delas não podem e não devem ser aprovadas. Então, a gente gasta grande parte do nosso tempo para tentar segurar, não pedir. E o comitê tem nos ajudado, muitas vezes, dando justificativo para que a gente possa evitar que essas leis sejam aprovadas. Eu concordo plenamente e acho que essas coisas têm que ser feitas sempre numa integração de tudo isso daí. Para a gente fazer lei no nosso setor de TI, a gente definiu alguns critérios, algumas coisas mais importantes. Primeiro, os projetos de lei referente à internet, eles deveriam ser divididos da seguinte maneira. Primeiro, o que nós podemos ajudar para construir uma infraestrutura boa no Brasil? Como é que a gente pode ter dinheiro de fundo? Como é que a gente pode ter recurso? Como a gente pode ajudar o Ministério da Ciência e Tecnologia a ajudar recurso para que tenha infraestrutura e eles tenham um recurso mínimo para o comitê sobreviver e fazer articulação com a sociedade. Eu acho que isso foi a premissa. Segundo, como é que a gente vai fazer para que possa ter no Brasil coberturas legais, na verdade, através de projetos aí de leis, na verdade, para que a gente use da melhor maneira e o máximo a rede de computador. Então, aí a gente definiu algumas coisas. Primeiro, falta no Brasil ainda alguma legislação para a parte de arquivo de dados, na verdade. Está se falando de bancos de dados. Isso é excelente, mas ele já é menos. O Brasil, infelizmente, ainda exige que grande parte dos nossos documentos sejam microfilmados ou guardados em papel. Não há nada que funcione. Sempre que você quer pegar, qualquer seja CPI, Ministério Público, qualquer coisa, vai no Detran, em qualquer órgão público, buscar naquele monte de papel o documento que comprova um crime que aconteceu, aquele papel já sumiu faz tempo. Aquilo é que não está. E como é que você sabe que aquilo sumiu naquele monte de papel?
Não tem jeito. Na verdade, é um atraso. Esse projeto de lei a gente não consegue avançar e aprovar como deveria. É uma dívida que o Congresso tem com o Brasil para permitir que essas coisas se avancem no uso da tecnologia, possa avançar. Por outro lado, nós tínhamos aí um compromisso de agilizar no Brasil, já há uns tempos atrás, a gente via que nós não tínhamos a validade jurídica da assinatura eletrônica. Então, trabalhamos bastante, ficou lei, medida provisória, no final ficou um pouco de cada coisa, tem avançado, muito menos do que eu vi ali, claro, porque a gente tem usado a assinatura digital no Brasil como uma forma de começarmos a eliminar a necessidade de trabalhar tudo pela internet, depois assinar o documento, criar lá um monte de papel assinado no final. Ótimo, é um grande avanço para a sociedade. Mas aqui estava escrito, e o Demi colocou bem, o seguinte: a criptografia é o que dá de maior proteção na rede de uso do computador. É uma tecnologia fantástica, tem quase que de graça, montado numa grande estrutura brasileira que quase nenhum brasileiro está usando ainda. Nós temos que avançar muito no acesso a essa tecnologia e entender que ela dá tanto uma parte jurídica da gente assinar, como ela, na verdade, dá o direito a um coitado de um cidadão que não entende direito de segurança em TI, que não tem apoio disso daí e que pode começar a se utilizar do que tem de mais seguro, que se ele quiser poder trabalhar com essas coisas da chave pública e chave privada, que, na verdade, é uma estratégia e a tecnologia é a criptografia. O Brasil foi bem, amarrou, não tentou amarrar em tecnologia. Vários de vocês colocam que o projeto de lei não pode ter tecnologia. Esse é um mundo muito dinâmico, e se você fizer uma lei com muito detalhe, ela perde logo a objetividade dela, a cobertura dela, então precisa ser muito restrito. Então, lá na Câmara, nós também estamos trabalhando. Há uns 4 anos atrás, nós tivemos com a Abranet, com grupos de pessoas, discutindo um projeto de lei, que era o seguinte: de spam. E nós entendemos num acordo, faz uns 3, 4 anos, o Cássio lembra disso, e nós vamos fazer o seguinte: vamos tentar brecar os projetos de lei que tem de spam, vamos dar tempo para o Brasil avançar, vamos ver o que é que a sociedade, o comitê, os provedores e a gente consegue fazer como autorregulamentação. E vamos tentar avançar depois nisso daí. Então, avançou, eu acho que está amadurecendo, o momento é muito bom agora para o debate, foi preparado, Cláudio, um grande trabalho, de forma muito resumida, isso vai nos ajudar bastante lá no Congresso. Eu vou depois puxar até de forma oficial, eu vou tirar cópia e mandar para cada deputado da Comissão de Ciência e Tecnologia, para todos, quando eu relatar o evento que vocês estão fazendo. Aqui tem um resumo muito bom do debate do que está acontecendo. Estou vendo que a tendência no Brasil já está mais ou menos claro, de todo mundo que vi nessa mesa aqui, e eu já tinha uma visão até um pouco errada, mas já aprendi bastante aqui. Estou achando que já há uma tendência, se é opt-in, opt-out, para onde vamos, o que vamos fazer, mas acho que isso tem que ser uma posição clara e que o comitê teria que preparar o debate e apresentar de forma oficial para nós. Bom, outras coisas que estão acontecendo na Câmara, que nós também fomos ver negócio de lei, demorou muito, mas está pronta, só não foi votada ainda na fase final do Senado já, é a coisa de tipificação. Grande parte do que está se discutindo aqui, eu estou vendo, se é spam, não é, se tipos de crime, na verdade, que é você tipificar os crimes que já são crimes que o Brasil gostaria que fosse crime, na verdade, na vida real, que isso possa ter no mundo virtual, na rede de computadores. Esse projeto foi muito debatido, está pronto, é um projeto do Piauí Lino de 2000, não lembro mais, mas, na verdade, é um PL que já passou bastante pela Câmara, está no Senado esperando a última votação. Só não foi porque esse ano, a gente foi um ano tudo conturbado lá, com um monte de medida provisória que travou ambas as pautas das duas casas, mas está prontinho para ser votado. E aí, o que eu queria falar com os senhores. Tem um projeto agora que gerou uma comissão especial. E é um momento importante. Na verdade, o Comitê Gestor vai ser o primeiro convidado a bater um papo conosco agora, final de agosto, começo de setembro. Nós vamos fazer uma visita para discutir o que nós vamos fazer. Foi montado uma comissão especial que tem o objetivo de colocar em prática, de fazer a última redação de um projeto-lei que já era para estar sendo votado junto com o deputado que tipifica os crimes de informática, que é o que permite a rastreabilidade. Quer dizer, é o que eu estou falando, não adianta só a lei, você tem que criar a lei, você tem que criar um ambiente voltado para a tecnologia, é igual o crime. Quer dizer, para você ter a lei, as polícias têm que criar lá a sua estrutura, tem que entender, tem que saber utilizar a rede de computador, tem que saber apoiar as reclamações, tem que avançar um pouco em tudo. Então, à medida que você cria um projeto de lei, você tem que criar infraestrutura no Brasil, seja a Polícia Federal, as polícias estaduais, você tem que, aos poucos, estruturando para que as coisas possam
possam, além de ser crime, você realmente pegar as pessoas que cometem um crime e penalizá-las. Então, além do crime de informática, tem um que diz o seguinte, que foi um acordo que nós também fizemos com os provedores, que a gente já dá um tempo, e que permite essa rastreabilidade. Para isso, então, é uma lei que define o cadastro mínimo que o provedor de acesso tem que ter, as informações que ele tem que ter guardadas, ele é obrigado no seu, em suma, ele é obrigado a armazenar as informações de que hora que as pessoas se conectam e se desconectam, na verdade, dentro da rede de computador, para permitir que depois a gente possa fazer um rastreamento e identificar pelo menos a que máquinas saíram algumas ações. Isso pode nos ajudar muito na hora da gente querer ver as máquinas que foram invadidas e tentar identificar de onde está saindo algumas origens de spam muito grande. E esse projeto de lei, que está para ser votado, originou essa montagem de uma comissão especial e que tem toda a oportunidade de tratar, se vocês quiserem, nesse momento, uma lei sobre spam. Então, se o Brasil estiver maduro, se o comitê entender que realmente precisa ter alguma coisa, se for o momento, Henrique, da gente poder trabalhar, eu acho que você provavelmente será convidado junto com o pessoal do comitê, mas é importante que esse grupo de trabalho também vá lá, para a gente poder debater. Se for o caso, a gente segura um pouco os relatórios dessa comissão e pode incluir um trabalho que permitiria na Câmara uma votação, 2 votações curtas, e que, num curto espaço de tempo, a gente pudesse mandar para o Senado um projeto de lei em relação ao spam. É claro que o que eu quero dizer aqui, que a gente concorda, não é um projeto de lei que vai resultar. Primeiro, um projeto de lei do nosso mundo não pode realmente ser muita coisa limitada, muito menos se relacionar à tecnologia, que muda muito, nada disso. Mas, na verdade, no spam, eu entendo que algumas coisas precisam ser. Nós não vamos estruturar o contexto como um todo se não tiver um projeto de lei. E é o que a gente quer debater com vocês para saber se isso é verdade. Se é, qual é a melhor opção que nós temos de projeto de lei para a gente colocar. E, junto com o projeto de lei, já definir no Brasil quem é que vai montar a infraestrutura para poder nos ajudar. Você citou um exemplo bom ali, que eu vi que é de ação policial. Se não me engano, é London, não sei o quê. Plano. Por que isso é importante? Porque nós também não podemos achar que nós vamos criar um projeto de lei para spam, que nós estamos vendo que a grande quantidade é de máquina invadida, e nós vamos ficar reclamando para ninguém. Aí é fazer uma lei que, na verdade, não vai ser cumprida ou que não vai penalizar ninguém. Então, é importante que, ao fazermos a lei, a gente também defina e discuta com o Poder Executivo e com as coisas, quem é que vão ser os responsáveis para fazer o quê, para que a gente possa colocar em prática essa lei. É por isso que eu fiz questão de vir aqui. Eu não tenho nenhuma pretensão de chegar aqui e defender o que eu acho melhor, o opt-in, o out ou não. Eu tenho uma visão muito parecida de algumas pessoas que foram colocadas aqui nessa mesa. Eu acho que não adianta fazer uma lei para incentivar o que a gente quer reduzir, tá certo? O volume é muito grande, a gente é desproporcional, na verdade. Então, não é que a gente queira regulamentar para não aumentar, a gente quer evitar e reduzir significativamente. Então, eu acho que o caminho é fazer alguma coisa que não aumente, que reduza significativamente, mas que também não penalize aí e que não crie dificuldade ou dê medo para as pessoas continuarem a usar a internet. Isso a gente não pode fazer. Então, é muito importante deixar claro os excessos, o que a gente quer coibir ou não, sem, na verdade, inibir as pessoas de utilizarem a internet. Esse é, na verdade, o que eu acho que está avançando. Fiquei muito contente, vi que está muito mais avançado o grupo de trabalho aqui, vocês estão fazendo um trabalho brilhante, Henrique, acho que vocês estão convergindo logo, muito mais do que eu podia imaginar. E a nossa primeira reunião, então, vai ser com vocês, lá na Câmara. O deputado Gastão, que é o presidente dessa comissão, não pôde vir, ele foi em Brasília, me ligou, pediu desculpa, mas nós vamos inverter, nós vamos marcar uma reunião oficial com o comitê para a gente definir aí a abrangência ou não dessa comissão, se a gente vai ou não tocar. Se nós não tivermos maduro, nós vamos avançar com outro projeto que o Brasil está precisando, que precisa ser aprovado rapidamente, junto com aquele que tipifica os crimes de informática e prepara uma infraestrutura da responsabilidade para que as polícias, uma vez que esteja tipificado e claro, elas têm que ter obrigatoriedade de combater esse tipo de crime. Então, a gente quer aprovar logo e começar a debater com as polícias estaduais e federal para que a gente possa, na verdade, criar uma infraestrutura adequada no Brasil. Então, é só isso. Eu quero agradecer, parabenizar. A gente fica muito feliz de ver
como o Brasil consegue se organizar e se estruturar, e a participação que a sociedade tem tido, seja de técnicos, sejam de técnico, não deixa de ser técnico, mas pessoas, engenheiros, administradores, advogados, todo mundo se envolvendo aqui para que o Brasil possa ter uma saída. Eu tenho a sensibilidade de que é um momento adequado para o Brasil também aproveitar e já trazer para dentro do Congresso esse debate, apesar de lá ter um monte de lei que vocês levantaram, na verdade, leis que falam de absurdos até, não vou aqui criticar nenhum amigo, nenhum deputado, mas eu acho que a gente precisaria trazer o debate para o mais rápido possível, se for o caso, a gente perceber se a sociedade, se o Congresso está preparado para já definir um projeto de lei disso daí no Brasil. Muito obrigado aos senhores, parabéns mais uma vez aqui ao Henrique e a todos que estão se dedicando aqui para que o Brasil possa resolver esse tema de spam que é tão importante. Obrigado, deputado. Agora, vamos dar início aos debates. Eu só queria fazer uma pequena observação ao depoimento do deputado. Nessas reuniões internacionais que a gente teve sobre spam, discutindo com os países que fizeram lei específica de spam, particularmente a Austrália e as diretivas da Comunidade Europeia, sempre ficou clara essa questão de que não adianta fazer uma lei se não tiver como executá-la. Quer dizer, então, essa ação, se você determina que tem uma multa ou que tem uma penalização para alguém que pratica um ilícito, se você não tiver uma articulação ou policial ou do judiciário antes de implementar, a lei não pega. Então, quer dizer, não adianta fazer lei se não tiver realmente esse aspecto que o Júlio bem levantou de ter uma consequência. Felizmente, a gente teve um debate recentemente aqui no Rio de Janeiro, num programa de televisão promovido aqui pelo CEPROS também, que tivemos aqui um representante da Delegacia de Crime de Informática do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiquei bastante bem impressionado, como aqui no Rio de Janeiro, eu não tinha conhecimento dessa delegacia virtual, que é o nome que eles dão, embora não seja virtual, tenha lá um prédio físico, o depoimento que eles deram no sentido de apurar crimes praticados pela internet e ir atrás, esse pessoal que foi envolvido nessa questão aí dos meninos que botaram os vídeos daquela adolescente na internet e outras atividades que essa delegacia está fazendo. Quer dizer, eu acho que esse tipo de articulação com a força policial, entre a lei e a força policial, é fundamental para poder realmente ter consequência nessa questão de spam. Para orientar o debate, eu gostaria de fazer o seguinte: como a gente está gravando e está transmitindo pela internet, eu gostaria que quando alguém do público quisesse fazer perguntas, e acho que é importante que faça perguntas e a gente debata, porque o tema é complexo, a gente não se pretende terminar com o spam no Brasil, porque isso é impossível, na verdade a ideia realmente é diminuir. Foram colocadas vários posicionamentos em relação à legislação. Eu pediria que as pessoas, quando viessem se posicionar, naturalmente pessoas da mesa ou da plateia, aguardassem que o microfone chegasse, para que o pessoal que está assistindo pela internet pudesse aproveitar e ficar registrado todo o nosso debate aqui. Então, estão abertas as inscrições para poder fazer questionamentos. Por favor, o professor Glasio. Deve ter uma pessoa nos apoiando aqui depois, né? Meu nome é Hartmut Glanzer, eu trabalho no Comitê Gestor, sou um dos executivos já nos últimos 10 anos. Eu só quero levantar uma preocupação para o Júlio Semeghini, e usando o exemplo que o Renato colocou. Eu acho que a gente não deve focar demais num problema específico, e se o spam é o nosso assunto, o spam não é só na internet. Então, pegar também o spam do telefone, pegar o spam de outras formas, e essa lei deve ser mais abrangente. Não adianta a gente resolver de um lado na internet e continuar recebendo 1000 ligações por mês, oferecendo qualquer porcaria de serviço indesejado. Então, essa lei não pode ser só em relação ao spam internet. Deve ser spam generalizado. Então, só um alerta para a gente não investir de um lado e deixar a brecha do outro lado. Obrigado. O Cássio pediu para falar. Não, eu só não sei se respondo ou se aguardo. Posso responder? É porque é uma pergunta muito interessante. Eu já vi que, inclusive, no documento que foi liberado aqui, que está sendo distribuído para vocês, há já vários países que definem a abrangência dela, muito mais ampla, fax, telefone, VoIP, coisas desse jeito. Por enquanto, a gente percebe que os países estão trabalhando muito mais na linha de vários países, na linha de dados. Um ou outro, na verdade, entra em voz, na verdade, como Coreia e tal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Congresso já está debatendo esses dias, quase que faz um grande erro, na minha avaliação,
avaliação, aprovam uma lei contra o telemarketing. Do jeito que está lá, ia destruir toda a parte de telemarketing no Brasil. Claro que ninguém quer receber uma ligação, muito menos às 11 horas da noite, ou nenhuma hora qualquer que tenha para querer vender, tá certo? Acho que não é por aí. Mas são ligações, às vezes, que são muito importantes para a gente, como aqui até algum projeto já tem, quando já é estabelecido um contrato comercial, alguém ligar para mim e falar, olha, amanhã é o último dia que se você não trouxer o seu carro a semana que vem para a revisão, você vai perder a garantia, eu estou vendo aqui que o seu carro não veio ainda. Essa é uma ligação que, por outro lado, eu gostaria de receber. Eu levo uma vida muito desorganizada, corrida, depois que virei político, talvez acho que a palavra política vem por aí, deixei de ser engenheiro para ser deputado, e, na verdade, a gente percebe que tem muita coisa que tem que haver, manter e aprimorar. É você ajustar o relacionamento através da internet, o lado bom. É por isso que eu falei, ninguém quer aqui inibir esse lado bom. A gente tem que, na verdade, inibir esse excesso que existe. Agora, está sendo discutido também a parte de telemarketing e outras coisas, e depois, na hora, a gente pode discutir se esses dois projetos podem ou devem ser juntados ou não. Eu vi que a grande parte dos países não estão tratando a voz, um ou outro só é que trata no mesmo projeto, dado a particularidade do meio de transmissão. Mas a gente pode, claro, aproveitar no debate lá e trazer esse assunto. Você tem razão, professor. Uma observação sobre esse tema só, antes de passar para o Cássio, é que em várias reuniões que fizemos aqui no grupo de trabalho do spam, surgiu o assunto do spam ou da mensagem desejada por celular, por SMS, o torpedo, porque a gente verificou que algumas operadoras estavam abusando no relacionamento com o seu cliente de enviar mensagem mensagem curta em horários, inclusive, indesejados. Então, não são todas as operadoras, esse problema está sendo minorado, mas é um ponto de discussão, porque o que está acontecendo é quando se abusa da mensagem eletrônica no celular, que as pessoas até deixam de usar o celular para mensagem eletrônica porque não querem ser incomodadas com mensagens indesejadas. Então, já das diversas vezes que a gente pôde discutir o tema, foi solicitado que a gente, de certa maneira, incluísse essa questão da mensagem eletrônica no celular também no escopo da discussão. Cássio, por favor. Sim, bom dia. Meu nome é Cássio Vecchiati, eu sou conselheiro do Comitê Gestor da Internet. Eu queria dar uma informação e fazer uma pergunta ao deputado José Meghini. Eu acho que um assunto muito importante é o assunto de rastreabilidade, que ele mesmo colocou, para que nós possamos dar prosseguimento a esse processo de coibir os abusos. O Comitê Gestor tem um trabalho feito junto ao Observatório Nacional para que nós tenhamos a hora oficial do Brasil. As horas, se nós verificarmos hoje, cada computador tem uma hora, cada servidor, cada provedor tem uma hora, e nós deveríamos ter uma única hora para podermos trabalhar. E o comitê já adiantou o processo, isso já está bem encaminhado no Observatório Nacional. E a minha pergunta é a seguinte: será que não é o caso de nós darmos um pouco mais de força para que essa hora seja efetivamente seguida, e isso talvez pudesse ser incluído no processo de rastreabilidade, com uma imposição da que se pudesse fazer? Cássio, você tem razão, e não está tratado esse assunto. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu queria agradecer várias pessoas que estão aqui na mesa participando. Eu quero apenas destacar dois que a gente teve um trabalho muito grande para mostrar o seguinte: lá nós não estamos na Câmara escrevendo lei para colocar. De repente vê e fala, esse deputado está há 6 anos, apresentou 1 ou 2 leis. Não é também a coisa mais importante que nós temos. Mas eu queria, aqui o doutor Renato Opsblum, na verdade, que na época nos ajudou muito nesse projeto de assinatura digital, como é que o Brasil deveria ter, o que tinha de bom ou não. Na verdade, eu também queria... vários que estão aqui, eu não vou ficar falando, mas eu queria também, o Klaus especialmente, porque na época que nós fomos discutir como é que a gente ia fazer esse projeto, aqui a gente está fazendo a rastreabilidade, nós tivemos um time grande que trabalhou. Foi Polícia Federal, Polícia Estadual, inclusive isso que você falou, Henrique, nós temos trabalhado há muito tempo. Nós, deputados, já cada um trabalhou no seu estado para que o seu governador investisse na sua área de segurança, de combate ao crime digital em cada estado, para poder permitir que avançasse. São Paulo lançou, Rio lançou, Minas lançou, vários estados avançaram, alguns ainda não, mas eu tenho certeza que naturalmente agora até o sistema financeiro tem ajudado, dado parte da infraestrutura para que permita, isso tem avançado e até isso a gente tem ajudado a cobrar para que possa ter isso pronto, né? Agora, você tem razão, esse negócio da hora não tem. Nós usamos já um negócio muito bem resolvido da hora no projeto da chave da assinatura digital, né?
a raiz única nossa, na verdade, ela definiu uma parte de tecnologia, porque senão você não tinha como fazer isso. Como é que você vai falar? Como é que você assinou uma coisa antes que eu, se o meu relógio era 2, 3 minutos depois de você, você disse que assinou antes, o teu horário é depois. Então, ali já está, na verdade, uma solução técnica e legal para que a gente possa botar para funcionar. Você tem razão, esse cuidado não está no projeto de lei e ele pode ser trazido para cá. Terá que ser discutido com os provedores para ver se a gente não cria um problema de inviabilizar nenhum deles, mas precisa ter e a gente pode vir para cá. Tá? Pode desde criar uma hora única, como obrigar que as pessoas, com o sistema de metrologia, possam cadastrar o horário que ele tem do seu negócio, de tal maneira que depois você possa, num processo de aferir, saber que é justo aquele relógio estava tanto tempo. Porque não pode um relógio estar trabalhando em tempo desigual e no começo do mês está igual e no final do mês ou num período qualquer ter 2, 3 minutos adiantado ou atrasado. Aí perde a capacidade, inclusive, de fazer o processo de rastreamento. Você tem razão. Vamos incluir, sim. Não está. Você lembrou muito bem, Carlos. Nós temos uma pergunta da audiência. Eu pedi que o microfone fosse conduzido para ele, por favor. Bom dia. Meu nome é Eduardo Tibal. Eu sou advogado do Felsberg Associados e eu tenho feito muitos estudos sobre os nossos projetos de lei anti-spam na Associação Brasileira de Direito Informático. Então, me sinto à vontade em fazer algumas colocações. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a mesa pela excelente qualidade da palestra e eu gostaria de fazer a pergunta diretamente ao Dr. Júlio Semeghini. Vossa Excelência mencionou a existência de diversos projetos de lei sobre o spam no Congresso Nacional. Eu gostaria de destacar uns 3 projetos que eu acho que são realmente essenciais para uma futura legislação anti-spam, que eu até pediria bastante carinho nessa apreciação. São os projetos de lei 367 de 2003, do deputado Hélio Costa, e o seu substitutivo, do senador Papaléu Paz. E mais os recentes, que são o 21/2004 e o 36 de 2004. Acho que eles tratam muito bem o spam, inclusive também alargando para a telefonia móvel celular, como mencionado pelo doutor Henrique, que é realmente a grande necessidade que se vê pela experiência internacional. Muito obrigado. A gente vai considerar, você tem razão, Eduardo, esses são os projetos que mais têm já debatido na Câmara, tal, que poderão ser aproveitados lá para a gente poder fazer o trabalho. Agora, eu particularmente acho que essa parte de mensagem em telefone celular, ela praticamente irá entrar aqui, porque trata-se da mesma coisa, tá certo? Você só é uma transmissão de dados que você vai, na hora de visualizar ou não, você vai acabar ouvindo, tá certo? Vai transformar esse dado em voz na forma de ver, ou até lendo mesmo na sua tela. Então, eu acho que isso tem que abranger. O que eu quis dizer na outra coisa foi o trabalho do telemarketing, que a gente está discutindo se cabe ou não cabe, ou se há de ter uma legislação específica para o telemarketing. Tem uma intervenção do Fábio Marinho aqui na audiência. Alô? Pode fazer a pergunta, depois o Fábio faz. Nilmar Saís, eu sou projetista do Programa João de Barro, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e eu tinha algumas contribuições. Uma das coisas que eu já reparei em termos de segurança física, que o ladrão não entra onde não pode sair. Então, estamos falando muito de spam, mas ninguém falou de identificação de quem está mandando as mensagens. Eu acho que nós tínhamos que tratar de identificar, obrigar a identificação. Semana retrasada, eu recebi uma ligação de um possível administrador de uma telefônica celular que eu comprei, alguns telefones, e ele tinha todos os meus dados. Só pedia para confirmar os meus dados. Então, eu fiquei muito assustado e troquei todos os meus números telefônicos. Então, eu acho que tem que proibir, por exemplo, no caso de uso de telefone,
o telefone não identificado, isso não pode existir. Tem que obrigar todo mundo a ter uma certificação digital. Para isso, tem que baixar o custo deles. Tá? Se todo mundo tiver sua carteira eletrônica digital, os telefones celulares que hoje têm chip podem ser identificados. Você automaticamente identifica a pessoa. Então, eu acho que na hora que você identificar a pessoa, vai diminuir essa quantidade de informações. Outra coisa também importante, o X509, que é a certificação digital, ele identifica o e-mail da pessoa, não identifica a pessoa. Então, teria que passar a identificar a pessoa. É basicamente isso que eu queria falar. Obrigado. Eu queria fazer um comentário. Esse assunto da identificação especificamente para e-mail vai ser tratado aqui no painel seguinte, quando os provedores falarem de SPF, que é uma das técnicas. Quer dizer, naturalmente você falou identificação no sentido mais amplo, identificação para qualquer serviço. Mas a identificação que é central para a questão de spam, que é o spam normalmente anômico ou fraudando a identificação, vai ser tratado no painel seguinte. Tá? Tem uma pergunta da audiência aqui. A minha pergunta aqui é para o Klaus. Meu nome é Fábio Marinho, eu sou diretor do LikeNIC. Klaus, no seu estudo aqui, você identificou 4 leis e 7 projetos de lei. O estudo foi extensivo, no sentido... Esses são todos os países que têm alguma legislação em andamento? E segundo, nessas leis, existe já alguma coisa que seja comum? Por exemplo, o que é spam? A caracterização do que é spam exatamente? Porque, obviamente, existe um conjunto de mensagens enviadas através da internet que é o que se chamaria de marketing direto, não seria spam exatamente. Então, o que seria spam? Essas leis já, de certa maneira, têm uma definição do que é ou não é spam? Acho que isso é vital para poder tipificar o que pode ser considerado crime ou não, né? Como a gente colocou na introdução do documento, não é extensivo, então não são todas as leis de todos os países, tem vários outros países que têm lei. O que a gente tentou fazer foi pegar todos os projetos de lei que a gente tem conhecimento nacionais, isso a gente tentou, acessando o site da Câmara e do Senado, pegar, e com a ajuda da nossa assessoria jurídica. Mas as leis internacionais não são todas, não. Tem várias outras. E quanto à definição de spam, a gente nota que cada lei tem uma definição própria. Isso é um desafio se realmente chegar à conclusão que a gente quer uma lei anti-spam no Brasil. O primeiro desafio vai ser realmente definir spam. A gente vê que cada uma dessas leis internacionais, mesmo os projetos de lei, definem de uma maneira, cada um define de uma maneira o que é spam. A definição mais simples de toda, que eu sou mais favorável, por exemplo, a definição do spam house, que é qualquer e-mail não solicitado enviado em grande quantidade. Não entra no mérito se é comercial, se não é comercial, se é político. É não solicitado enviado em grande quantidade. Isso, por exemplo, a definição do spam house é a definição que a gente tem no nosso glossário do que é spam. Agora, você vê cada um desses tudo bem que o nosso enfoque foi técnico, quer dizer, não foi entrar nos meandros aí, jurídicos das leis, mas você vê que cada uma delas define spam de uma maneira diferente, os meios por onde pode ser enviado também, cada um é definido de maneira diferente. Algumas são mais abrangentes, que eu imagino que é a preocupação do professor Glaser, outras são restritas a e-mail, né? Então isso é outra característica que a gente vê que isso varia muito de lei para lei. Intervenção aqui na mesa do Omar. Foi colocado aqui que a preocupação com outros meios, ou seja, SMS, a própria mala direta normal física. Então, eu estava conversando ontem com o Eduardo, será que a internet, por ser uma mídia considerada nova, ela tem que ter um tratamento diferente, ou será que colocaríamos todas essas mensagens no mesmo saco? Eu entendo que sim, que deveríamos tratar tudo isso pelo ponto de vista da privacidade. O Phil Zimmermann, que é o criador do PGP, que é um dos mecanismos mais utilizados, ele falou que no futuro todos teremos 15 minutos de privacidade. Isso é bastante interessante se pensarmos a longo prazo.
Temos um substitutivo aí que abrangeu 4 projetos de lei sobre spam. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Um deles é a criação de uma listagem de pessoas que não querem receber spam. Como a gente sabe que, via de regra, os spams contumazes não têm ética nenhuma, essa lista vai servir apenas para alimentá-los. Também outra questão é que, de forma unânime, todos os projetos de lei compreendem a cobrança de uma multa por envio de spam. Uns falam em R$600, outro em 700, outro em 800. Então, quem manda um spam pagaria R$800. Quem manda 2, 1.600. Então, quem manda 1.000, 10.000, 100.000 e 1 milhão, fatalmente não teria dinheiro para pagar isso. Então, a gente entende que esse critério definidor de multa não é suficiente. São apenas algumas observações para fomentar o debate. Obrigado, Henrique, pela palavra. Eu tenho mais uma pergunta da audiência aqui. Não, aproveitando carona na ideia dele aqui, de forçar a identificação do usuário, tanto, ano passado me aconteceu o seguinte, eu recebi uma ligação no celular, todo celular hoje no Brasil tem identificador de chamada, mostrando número confidencial, me oferecendo um táxi para me pegar. No caso de qualquer um da mesa, aceitaria o táxi ou não? Muito menos no dia a dia. Por favor, Cláudio. A minha preocupação vai muito mais no sentido de a gente tentar educar, treinar. E eu acho que no Brasil o maior problema que nós estamos vendo lá no Comitê Gestor, a Abranet resolveu solicitar um cadastramento de todos os provedores. Então nós estamos trabalhando em cima de um cadastro dos provedores. Eu não sei quantas pessoas aqui presentes são de teles, mas a gente percebe que algumas empresas não têm a sensibilidade de criar um serviço de abuso, um serviço de fraude. Isso vai não só nas teles, mas isso vai, por exemplo, nos bancos. Quer dizer, ainda existe muito medo de abrir o seu jogo e relatar o tipo de problema que estão enfrentando. Então, me parece que uma solução, pelo menos no Brasil, ainda é um processo educativo, processo informativo. E lá no Comitê Gestor, nós estamos treinando pessoas. Esta semana temos um novo curso de segurança. A Cristine não pôde estar aqui, o Klaus fugiu rapidamente para poder estar aqui. Nós estamos investindo nesta fase. E eu acho que o CT Spam deveria colocar isso como manchete bem grande. Uma das iniciativas que o Comitê Gestor está tendo, exatamente investir no cadastramento, no treinamento, na formação, para a gente realmente ter uma noção mais importante do que está acontecendo como consequência. Então, aproveitando aqui o 1 minuto de propaganda de marketing para o Comitê Gestor, é uma forma muito ativa que estamos investindo, mas precisa ter a correspondência do outro lado. E eu sinto muita dificuldade e muita reserva ainda, porque existe algum medo de estar se abrindo que ele tem alguma deficiência. É só ir no PROCON e ver a lista, está claramente quem são os fracos, quem são aqueles que não fazem nada. E precisamos lutar todos para que isso acabe. E eu acho que a Anatel, que está presente aqui, deve nos ajudar, as teles devem nos ajudar, e tudo isso sem lei. Isso é só um processo de educação. Então, é nessa linha que nós queremos agir com a soma de todos, da comunidade e da sociedade como um todo. Obrigado por essa propaganda a favor do Comitê Gestor. Obrigado, Gláudio. Realmente a iniciativa do CT Spam de promover a capacitação e educação através do site e através de outras iniciativas que a gente, porventura, possa fazer, realmente vem se somar às iniciativas que o Comitê Gestor já tem de formação de recursos humanos, de centros de segurança de resposta a incidentes, e essa formação toda que a gente está promovendo aí no âmbito do próprio governo e até das empresas privadas, né? Porque os bancos agora têm apoio nosso para montar seus times de apoio à segurança. Eu queria aproveitar a mesa aqui, eu acho que como é um tema bastante importante, que foi colocado inicialmente aí pelo Klaus, tentar clarificar aqui para a audiência a questão do opt-in e do opt-out, que foi falado rapidamente, quer dizer, que é um tema central
Eu queria só que o Klaus desse uma pequena repetida, o que é o conceito de opt-in e opt-out, e depois dar uma passada na mesa, da opinião de cada um sobre as diferentes abordagens desse assunto nas legislações existentes, porque isso talvez seja um dos pontos de corte do que poderia eventualmente ser uma legislação brasileira. Eu tenho depois disso uma intervenção do Demi. Primeiro, gostaria que o Klaus fizesse uma passada aí sobre a questão da definição de opt-in e opt-out e o quanto isso é importante no ponto de vista do ponto de partida das legislações. Pessoal, então realmente a gente está falando muito de opt-in, opt-out, talvez até para nem todo mundo está familiarizado. O que a gente vê, a maioria das legislações que fala de opt-out, quer dizer, o que é opt-out? É você receber um e-mail não desejado e aí você pede para sair. Tá? Então, não quero mais receber o e-mail e você supostamente enviaria uma mensagem ou clicaria num link e pediria para ser removido, então, da lista. Isso é o opt-out. Né? Problemas com isso daí, do meu ponto de vista, não é algo que a gente faça uma analogia no mundo real. Quando você entra num shopping, por exemplo, você não vem 500 lojas na sua direção e você diz não para as 499, né? E vai naquela que você queria. Né? Então, tem muitas coisas do mundo real que opt-in parece mais natural. Né? Quer dizer, você entra num shopping, tem 500 lojas, você escolhe uma e vai naquela. Ou escolhe 5 e vão naquelas 5. Então, essa é a ideia do opt-in. Você pede para receber e-mail. Né? Então, eu gosto de uma loja XYZ, gostaria de receber um cadastro, de receber um newsletter, sei lá, mensal. Eu vou lá, peço para ser incluído, forneço meu endereço de e-mail, melhor ainda, com confirmação, e começo a receber aquela mensagem. Não significa que depois de um tempo eu não queira mais receber aquele newsletter, eu não possa sair. Né? Mas a ideia do opt-in é essa. O soft opt-in suaviza um pouco a ideia do opt-in, dizendo o seguinte: tá bom, você tem que pedir para entrar, mas se você já tiver um relacionamento prévio comercial anterior, porque eu comprei na loja XYZ, por exemplo, então a loja XYZ pode mandar um e-mail, sei lá, mensal, comercial para mim, tá? Porque eu tenho um relacionamento prévio comercial com essa loja. Obviamente que eu também posso querer sair disso, né? Uma observação importante é a questão de opt-out. Mas é só pedir para sair. Primeiro que não escala, né? Quer dizer, você vai pedir para sair de 1 milhão de listas. Quer dizer, o mais lógico era você pedir para entrar em 5, que era o que você queria receber, né? Outra questão, e aí uma implicação de segurança importante, é que ao longo dos anos, a gente tem tentado ensinar o usuário que cuidado em links do clique aqui, né? Quer dizer, as estatísticas do CERT-BR mostram isso bem, o aumento de fraude. Hoje em dia a gente tem visto uma instalação de cavalos de Troia na base do clique aqui. E aí a gente está querendo o quê? Que o usuário clique num e-mail dizendo que ele quer ser removido, que é justamente aquilo que a gente vem ensinando há anos, que não é uma boa prática. Né? Então esse é um ponto de vista nosso, do ponto de vista de segurança. Então, quer dizer, do ponto de vista lógico e do ponto de vista do volume de e-mails envolvidos, a minha opinião, pelo menos, que opt-in é mais interessante. Então, essas seriam as diferenças, né, as definições aí de opt-in, opt-out e a suavização, aí, o soft. Eu queria passar agora para o Demi, que quer fazer uma intervenção. Depois eu gostaria de ouvir a opinião das pessoas da mesa sobre a questão do opt-in e opt-out. Depois do Demi tem mais uma pessoa no fundo. Por favor, então, primeiro. Meu nome é Murilo Gan, sou gerente de produtos da Cartela Lab 3, sou de Recife. O Klaus falou agora do opt-in, o soft opt-in, né? E eu queria perguntar para os juristas, porque eu acho que o opt-in, de fato, né, ele é um consentimento explícito do usuário em receber. Enquanto que o soft opt-in, eu acredito que seja um consentimento implícito, né? E aí eu acho que isso cai na subjetividade, ou seja, como caracterizar que é uma relação comercial prévia, que houve uma relação comercial prévia, caracterizar a relação comercial ter que ser ativa, ou seja, clientes ativos. Então, eu acho que, conceitualmente, eu concordo, mas eu queria saber dos juristas como caracterizar isso no papel, como escrever essa questão do soft opt-in, como caracterizar no papel isso. Obrigado. Obrigado, Murilo. Vou passar a pessoal para responder aqui antes do Demi, então.
Algum de vocês responde? Eu gosto muito do soft option in, ou soft opt-in. Por quê? O option out ele não funciona. Isso está comprovado com a legislação norte-americana. O option in eu acho muito restritivo. Então, podemos chegar ao ponto, reitero aquilo que eu já disse, eu entregar o meu cartão para alguém, essa pessoa me manda uma mensagem, vamos almoçar amanhã? Eu vou processá-lo porque ele me mandou uma mensagem ilegal. Eu não solicitei. Eu preciso dar o option in, eu preciso concordar antes. O soft option in, ele vai ter uma presunção, ele vai ter um consentimento prévio, uma aprovação prévia e uma presunção. Uma presunção de que, havendo ou uma relação comercial, ou uma relação qualquer, ou um vínculo qualquer, ou uma ligação qualquer, ou uma justificativa qualquer daquele que é o destinatário, o sujeito vai poder enviar aquela mensagem. É claro, muitas dessas justificativas, dessas ligações, têm a ver com bom senso. Isso vai ser objeto de estudo, deve ser detalhado para que a gente consiga ter um regulamento específico e funcional nessa linha. Não teria como te definir o que é esse relacionamento comercial ou o que é essa ligação anterior. Eu até preferiria deixar isso em uma legislação de forma genérica e deixaria uma regulamentação por decreto para definir isso, até porque a regulamentação por decreto ela pode ser alterada a qualquer momento, coisa que já não funciona com a legislação sancionada em vigor. Como colocar isso em um contrato, por exemplo? É uma portaria número 5 de 2002, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. E essa portaria, ela define como cláusula abusiva, e aí faz remissão ao artigo 51 do Código do Consumidor, a obrigação do consumidor em ir contra já uma predisposição do fornecedor em comercializar o seu cadastro. Ou seja, é o consumidor que deve autorizar, não partir do princípio que há esta autorização. Essa portaria número 5 de 2002 eu acho que é um bom caminho, é uma boa fonte inspiradora dessa circunstância. Além disso, a legislação comparada, a diretiva europeia, por exemplo, que trata do option in ou do soft option in, também pode servir como fonte inspiradora, e também o seu departamento jurídico pode ajudar a detalhar mais o que vem a ser esse relacionamento prévio. Eu gostaria de deixar de forma genérica esse relacionamento prévio. Mais uma vez, só para responder sinteticamente encerrando, eu gosto do soft option in, e eu entendo que, no início de contratação, esse relacionamento prévio, ele pode ser genérico e depois, posteriormente, detalhado, da mesma forma como deve acontecer com a legislação. Dê, por favor. Tá bom. Eu queria aproveitar aí a contribuição, basicamente, do Omar e do Renato, até para retomar um pouco o que pode ser feito já. Eu acho que, evidentemente, o ideal seria que tivéssemos uma legislação específica, muito bem escrita e muito adequada ao problema, mas eu sei que isso é difícil de fazer, até começando pela dificuldade de definir o spam. Por exemplo, eu acho que se a comunicação é um a um, isso provavelmente deve ser aceitável, independente se há ou não contato prévio. Da mesma forma que alguém liga para mim que nunca ligou antes pelo telefone e é uma ligação que eu, teoricamente, não iria recusar se não fosse a partir de uma lista ou a partir de um marketing que, eventualmente, fosse danoso. Então, a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, nós não sabemos exatamente os casos limítrofes, como devem ser definidos, mas existem casos muito claros em que há, digamos, aborrecimento, a intrusão em relação à privacidade e a obtenção de dados de formas não corretas que foram feitas pelo pessoal que emite listas. E sabemos que em outros casos de ilícitos pela rede, sempre consegue se enquadrar isso na legislação existente. Então, em caso de fraude, você pode usar uma legislação existente, etc. e tal. Então, somando isso com o que falou também o Caricato, de não estragar a ferramenta do correio, que é uma ferramenta que a gente gostaria que não fosse filtrada, que a gente recebesse o que enviam para nós, eu pergunto, teríamos alguma condição de, usando a legislação existente, criar uma situação de não impunidade para um caso muito flagrante de spam, mesmo sem ter uma legislação específica? Quer dizer, há como enquadrar a junção de obtenção de dados de cadastro com o envio de correspondência maciça, causando, sei lá, perdas em relação à sua caixa postal, ao seu tempo, ao seu acesso à internet, etc. e tal, que pudesse criar um case para que diminuísse, digamos, a sensação de que isso é uma atividade eternamente impune?
Demi, eu vou pedir que a sua resposta, a sua pergunta seja respondida em seguida, que eu vou passar a palavra para o deputado Semeghini, que precisa ir para Brasília, ele quer fazer a consideração final, que ele vai ter que ter a passagem marcada aí já. Demi, não, eu acho até que, ao invés de esperar, é legal que todo mundo coloque, porque essa é uma posição importante e genérica. Quer dizer, a gente só está discutindo se devemos ter uma lei, se essa lei é específica, se ela é um pouco mais abrangente, o que ela tem. A tua pergunta, eu acho que é muito objetiva. Quer dizer, que enquanto a gente vai discutindo isso, que poderá chegar à conclusão, não estamos ainda preparados para ler mais uma vez. Nós discutimos isso, como eu te falei, há 4 a 2 anos atrás, e sempre... Não, Júlio, vamos pela autorregulamentação, os provedores vão começar a evitar isso, aquilo, a gente não tem conseguido na prática resolver. Tem se tentado, tem esforço, a tecnologia, a software, mas na prática os números ainda são completamente absurdos, né? Então acho que todo mundo deveria responder realmente isso como uma colocação, é uma coisa importante. Eu particularmente quero até aqui, porque para dizer o seguinte, todo mundo está dizendo só desse processo. Nós estamos discutindo, na verdade, alguns temas no Congresso, estamos tentando resolver. Um deles é uma coisa que eu acho que o Brasil não dá a importância que deveria. A gente tem que avançar no uso da tecnologia, mas nós temos que assegurar a privacidade do cidadão e das empresas. Não está sendo feito. O Brasil, infelizmente, não tem um projeto de lei que trata desse assunto da privacidade que foi cobrado por vários aqui. Isso é um absurdo, né? Nós estamos tentando discutir agora, e vamos ver se esse próprio grupo consegue ou não, colocar algumas coisas. Eu acho que isso não dá, tem que ser montado um grupo especial para discutir a privacidade. Porque quando você discute a privacidade, aí sim ela é genérica. Você não consegue discutir a privacidade só pela internet. Você tem um banco de dados arquivado hoje, todo mundo tem computador, dificilmente tem na lista à mão. Tá certo? Porque não dá nem para revender, para ficar tirando cópia, e ninguém faz nada com isso. Mas como distribuir, como usá-lo e como mandar, aí vai para a internet, vai para o telemarketing, vai para um monte de coisa, dependendo se o endereço é eletrônico, se é o telefone, ou se até receber papel na casa da gente. Aliás, é um absurdo, né? É também uma coisa que a gente tem que avaliar, que como tem custo, as pessoas fazem menos, né? Mas também é um exagero. E, aliás, diga-se, é um grande problema para a natureza brasileira aí. Mas tudo bem, não brasileiro, mas qualquer lugar do mundo que possa ver o papel aí. Quero dizer uma coisa para vocês. Então, o Brasil tem que discutir o problema da privacidade. Está claro que a gente não tem. Quando discutir privacidade, aí nós vamos estar discutindo essas coisas de banco de dados, essas coisas que você está fazendo. Eu acho que a gente tem muito pouca coisa para fazer sem a lei, a não ser que a gente conseguisse mobilizar o setor. Eu estou dizendo polícia, eu estou dizendo uma série de coisas que começasse a garantir, se pelo menos a rastreabilidade tivesse assegurada. Aqui mesmo foi dito um caso de sucesso, de que detetaram os meninos que fizeram uma coisa através da internet, que divulgaram. Por quê? Aquele provedor tinha, na verdade, armazenado qual era a informação de contato, fizeram o rastreamento, chegaram na pessoa, identificaram as pessoas que foram culpadas. Não é o caso do filmado lá, que foi com a menina, mas o outro, esses dias, foi isso daí. Por outro lado, o Congresso tem recebido uma série de denúncias de polícias que querem, na verdade, entram com mandato judicial em alguns provedores, que não têm ou não conseguem localizar, mesmo que tenha no seu log do banco de dados, não conseguem identificar aquela ligação para permitir quem que se conectou com quem. É um absurdo. O Brasil precisa, pelo menos, resolver aquilo que dá para a gente poder avançar, tá certo? Então, muitas coisas a gente pode ir fazendo, em alguns casos nós vamos melhorar, mas a gente precisa fazer alguma coisa grande o suficiente para reduzir o impacto de 70% para pelo menos 15%, 20%, que é alguma coisa, sei lá, tolerável que o pessoal fala de spam. O que a gente não pode é inibir, fazer. Você colocou bem, eu acho que caso a caso, na minha avaliação, não é spam, é uma tentativa de contato que a pessoa pode responder que não quer mais, como você pode desligar uma ligação. O grande problema são essas coisas que vêm em volume, em massa, com uso comercial ou com uso político, que não deixa de ser comercial, está em moda o caixa 2 para comprar voto. Então tem um monte de coisa que a gente pode estar fazendo, na verdade, que define aí que a gente tem que inibir. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa conjunta. Eu acho que a gente precisa da lei, ela tem que ser muito restrita, muito enxuta, deixar bastante para regulamentação e, através dessa lei, fazer articulação com a sociedade policial, com todas as coisas, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, para que a gente possa, na verdade, fazer isso e avançar mais na minha... Essa é a minha visão. Mas é claro que eu vou respeitar aquilo que for a posição da sociedade. Só que eu acho que a gente está há algum tempo esperando e o Brasil precisa fazer alguma coisa que tenha impacto. E o impacto é o medo de alguém ser penalizado. Há muita gente que ainda respeita e tem medo da justiça no Brasil. E a gente tem que se valer disso para a gente poder, na verdade, assegurar e avançar nisso daí. Eu aproveitei para encerrar, respondendo a tua pergunta, não foi para antecipar não, porque eu não queria deixar de poder ter a oportunidade de responder. Obrigado, Dê. Obrigado, Júlio. Júlio, a
responder outra pergunta, Demis. Eu quero dar a oportunidade de alguém mais da mesa responder também, porque acho que a pergunta é muito importante. Demi, uma honra estar respondendo a sua pergunta. Eu sou um grande admirador seu. Eu recebo um spam nesse momento. O sujeito está me vendendo... Por enquanto não me vendeu nada. Tem ali o título do e-mail. Ganhe internet grátis e salve vidas. Eu tenho por padrão não abrir a mensagem. Então eu elimino aquele campo inferior de abertura automática. Ganhe internet grátis e salve vidas. Interessante esse título. Eu vou abrir a mensagem. Abro a mensagem e vem a propaganda da nova suíte de um motel de São Paulo. Isso aconteceu comigo, de verdade. Isso é crime? Ou será que é um ilícito civil? E aí nós temos que separar. Será que o sujeito pode ir preso por ter feito isso? E se nós trocássemos, não vou deixar no ar não, mas se nós trocássemos aqui o exemplo, estou vendendo um pente, ou um armazenador de comprimidos, por exemplo. Isto é crime? Ou um terceiro exemplo, o sujeito está me mandando um link falso de um banco. Fraude internet bank, o famoso estelionato. Hoje muita gente chama de engenharia social. Né? Deram uma graduação por estelionatário, mas tudo bem. Nas três situações, último exemplo, internet bank é crime. Situação do meio, o sujeito está me vendendo comprimido. Não é crime. Ah, mas é parecido. Direito penal não tem analogia. E se houver dúvida no direito penal, a dúvida ela procede em benefício do réu. Não vai haver crime. No primeiro exemplo, um absurdo esse tipo de propaganda. É uma propaganda abusiva? Possivelmente. Também crime? Pode ser. Então, nós temos duas possibilidades. Aquela conduta criminosa, eu preciso verificar a legislação. Ah, não é crime, o sujeito está vendendo comprimido. Ah, mas eu não quero receber aquela mensagem. Eu vou processá-lo? O que eu vou pedir no processo? Ah, uma indenização? Pedir uma indenização? Sim, porque eu fui incomodado. Posso pedir? Pode. O juiz vai conceder? A chance é mínima, porque é um mero aborrecimento aí. O que é que eu posso fazer, então? Do ponto de vista prático, a lei brasileira, nesse caso, ela enquadra, mas não com a eficiência que deveria. Ou seja, fica muito difícil processar alguém. E isso, reitero, é depois de eu descobrir quem foi que mandou o spam. Quem é que vai me ajudar a descobrir quem mandou o spam? O provedor, vou identificar o IP tal, provedor X, aconteceu isso, o sujeito mandou o spam, me causou um prejuízo civil. Quero saber quem foi. Renato, só respondo com ordem judicial. Pois não, então, sorte do advogado que ele vai ter que entrar com 2 processos, né? Então, vamos processar primeiro o provedor, se consegue eliminar, o provedor vem, fornece, depois o provedor também é condenado a pagar os honorários do advogado. E aí também é ruim para o provedor, que quer, na realidade, se garantir, porque está havendo uma interpretação subjetiva da questão da privacidade, que o Júlio colocou aqui, é o grande ponto no Brasil hoje. Toda a legislação brasileira que fala de privacidade é genérica, toda. Vídeo que aconteceu com o monitoramento de e-mails recentemente. Nós precisamos ter o judiciário atuando para formar a jurisprudência para poder responder. Infelizmente, isso poderia ter sido resolvido já com uma legislação que existem propostas desde 1970 sobre privacidade. Então, na prática, quando eu recebo um e-mail que não tem o próprio conteúdo ilícito, principalmente criminoso, fica muito difícil processar alguém e exigir uma reparação civil em decorrência daquele envio. Ah, mas eu pedi para o meu provedor e ele não bloqueou. Pedi 10 vezes e eu continuo recebendo, mas aí é uma relação contratual com o provedor. Pode processar o provedor e obrigar que ele bloqueie aquilo. Ah, mais uma vez, vou ter o dano moral? Interpretação subjetiva. Nesse caso, eu acho difícil, porque é um mero aborrecimento. Então, Demi, com a legislação existente hoje no Brasil, fica muito difícil você ganhar uma ação dessa natureza. Porque a legislação ela protege até um determinado ponto. Depois disso, ela não protege mais. Então, precisamos aí condensar isso e ampliar a abrangência. Obrigado, Renato. Bom, nosso tempo já está estourado. Eu gostaria de agradecer aqui os participantes da mesa e as perguntas da audiência. E vamos ter agora um coffee break de 15 minutos e em seguida vamos continuar com a discussão do documento de tecnologias e política para combate ao spam. Obrigado.